Bom, a gente vai iniciar a nossa sessão. Se os outros grupos chegarem, né, conforme o grupo que está aqui for apresentando, a gente, com o decorrer da apresentação, a gente também chama eles para apresentar. Bom, vou iniciar. Meu nome é Kathleen, eu vou mediar a sessão de hoje. Eu agradeço a presença de todos nessa reunião, para que a gente possa fazer essa feira. Eu vou começar só dando uma apresentação breve sobre a feira. A Feira Paulista ela tem sua primeira edição organizada pelo IFSP, Campus Bragança Paulista, neste ano. Apesar do isolamento social, a feira realizada totalmente no formato virtual, conta com a participação de 55 trabalhos nas diferentes áreas do conhecimento, além de 19 projetos sendo apresentados na vitrine tecnológica. Este ano, a Feira Paulista recebe o apoio financeiro do CNPq, através da chamada pública número CNPq-MCTIC 17/2020. Esta sessão faz parte da etapa de avaliação dos projetos expostos na feira virtual, que conta com apoio generoso de quase 100 avaliadores. A partir do resultado destas avaliações, os trabalhos serão classificados e premiados em cada área do conhecimento, além de concorrerem aos prêmios especiais bolsas de iniciação científica júnior do CNPq, para continuarem com seus projetos no ano que vem. Essa é uma apresentação sobre a feira, e agora eu vou explicar como será a dinâmica dessa nossa reunião. É importante que eu vou retomar, sempre que um grupo for apresentar, a dinâmica novamente, para falar a quantidade de tempo que tem para apresentar e tudo mais. Então, não precisam gravar essas informações. Cada projeto terá 10 minutos para expor seu trabalho e responderá às perguntas dos avaliadores por 20 e 30 minutos, totalizando de 30 a 40 minutos para cada grupo. É altamente recomendado que os apresentadores abram suas câmeras e é permitido o uso de apresentação, demonstração em câmera, compartilhamento de tela e etc. Apenas os autores poderão se manifestar durante a apresentação. Os orientadores e outras pessoas presentes na sessão devem manter seus microfones em modo mudo. Faltando 2 minutos para o término da apresentação, o mediador, que sou eu, irá avisar os autores que restam 2 minutos. Então, quando faltar 2 minutos para o final, eu vou levantar a mão assim, e indicando que faltam 2 minutos para o final da apresentação. Finalizando os 10 minutos, será interrompida a apresentação. O compartilhamento de tela também deve ser interrompido neste ponto. Na fase de arguição, que é quando vocês vão conversar com os avaliadores, responder as perguntas, devido ao limite de tempo de 20 a 30 minutos, cada avaliador poderá dispor de até 7 ou 8 minutos para conversar para fazer os comentários ou perguntas ao grupo, sendo que as respostas do grupo também devem estar dentro desse tempo. Caso haja tempo, após todos os avaliadores perguntarem, a roda é iniciada novamente. Ainda devido à limitação do tempo, as perguntas e respostas devem ser objetivas e diretas. Finalizados os 30 e 40 minutos totais do grupo, terá início a apresentação do próximo grupo. Recomendamos que todos permaneçam em sala até o final da sessão da avaliação. Será feito um print da tela de todos os participantes. Bom, relembrando, eu vou retomar essas informações sempre que necessário. Eu vou iniciar a nossa reunião pedindo para que os avaliadores se apresentem. Então, vou chamar cada avaliador e aí vocês podem informar o nome, a sua formação e a sua instituição de trabalho. Vamos começar pela Marisa. Olá, boa tarde. Meu nome é Marisa. Eu sou bibliotecária, fiz biblioteconomia na UFSCar e trabalho na UFSCar também, né, na biblioteca que nós temos lá, no campus de São Carlos. Agora pode ser a avaliadora Larice. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Larice. Atualmente eu sou doutoranda em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Possuo mestrado em economia pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte e graduação também em Economia pela Universidade Regional do Cariri. Ótimo. E agora a avaliadora Fernanda. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Fernanda Toso, eu sou doutoranda em Design na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e eu fiz meu mestrado em História e Política de Patrimônio na Unicamp, e aí eu fiquei super feliz com o convite, né? Achei o trabalho maravilhoso e quero participar aí do trabalho de vocês. Ótimo. E agora a Tamires. Olá, gente, boa tarde a todas e todos. Desculpa, tive um começo aqui atribulado, saí da chamada sem querer. Bom, eu sou Tamires Evaristo, eu sou da USP, onde eu fiz mestrado em Direitos Humanos, atualmente sou doutoranda em Direito do Trabalho, então sou mais da área das Ciências Humanas. Ótimo. Eu vou só confirmar aqui se o primeiro grupo ele chegou. Wesley? Eu acho que não. Não, ele ainda não chegou, então a gente vai passar pro que seria o próximo. Então, o título do trabalho é Despertar o Melhor de Você, Centro Educacional Serimar. Bom, sejam muito bem-vindos. Vocês possuem 10 minutos para apresentar. Faltando 2 minutos, eu vou erguer a mão, como eu já tinha mostrado antes. E com 10 minutos de apresentação, vocês precisam finalizar, fechar a tela, sair e fazer a conclusão. Depois desses 10 minutos de apresentação, a gente vai passar para a arguição com os avaliadores. Passo a palavra para vocês. Eu posso começar apresentando? Pode sim. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa e hoje eu e meu grupo, a Gabriela e a Nicole, vamos falar sobre como despertar o melhor de você. Nós somos do Colégio Serimar. Eu vou começar explicando sobre a neurociência. Bom, a neurociência é o estudo do sistema nervoso e suas funcionalidades. Ela abrange diversas áreas do conhecimento, como a neuropsicologia, neuroanatomia e neurofisiologia. E estuda o envelhecimento do cérebro, doenças, medicações controladas e etc. A neurociência está sempre evoluindo, principalmente por causa do sistema nervoso central e periférico. Agora eu vou falar sobre os hormônios, que podem afetar tanto positivamente quanto negativamente o nosso organismo. Bom, os hormônios são produzidos pelo sistema endócrino e enviam mensagens para o nosso corpo e regulam vários processos. Quando esse sistema não funciona direito, o nosso corpo pode ser afetado. O nosso corpo pode ser afetado, como eu disse antes, tanto positivamente quanto negativamente. Agora eu vou citar alguns hormônios que nos fazem bem. A dopamina, a serotonina e a endorfina, elas nos trazem a sensação de prazer, de recompensa e uma sensação de bem-estar, diferente da insulina, da adrenalina e do cortisol, que podem nos trazer problemas como diabetes, estresse e hipertensão. Ainda sobre hormônios, não sabemos exatamente se eles nos controlam ou se nós os controlamos, pois depende muito das situações em que nós passamos no nosso dia a dia. Mas a jeito de nós ativarmos esses hormônios. Nós podemos praticar atividades físicas, como andar de bicicleta. Uma alimentação saudável também é muito importante para ativar os hormônios da felicidade. Interagir socialmente, traçar metas e cultivar bons sentimentos também nos ajudam. Uma forma de nós cultivarmos bons sentimentos é aprendendo a perdoar.
um sentimento importante, mas que é algo muitas vezes confundido com o esquecer. Mas esse sentimento, na verdade, é muito benéfico. Ele nos ajuda a produzir ocitocina e nos faz muito bem. E devemos aprender a perdoar, pois a falta do perdão pode trazer o estresse e a depressão. Por isso, perdoe mesmo quando não lhe pedem perdão. O perdão é muito poderoso, pois com ele desenvolvemos a autocompaixão, a maturidade e a inteligência. E sem ele, somos limitados por nós mesmos, além de afetar a nossa produção de hormônios e produzir hormônios negativos. Olá, boa tarde. Eu sou a Nicole. Além disso, não perdoar causa doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. Um sentimento ruim, como a raiva ou rancor, vira contra a própria pessoa. Isso faz sermos escravos de um sentimento que nos prejudica, fazendo-nos afastar das pessoas e ficarmos amargos e tristes. Já que o não perdoar nos faz tão mal, agora eu vou ensinar a vocês algumas técnicas de como desenvolver o perdão. Primeiro, você tem que entender o que anda acontecendo na sua vida. Depois, você tem que fazer algo que lhe traga prazer. Temos que entender que você não precisa perdoar a pessoa, mas você tem que ser feliz. Tente entender os dois lados da situação, tendo uma visão correta do que aconteceu. Pratique exercícios para te fazer bem, como a yoga. Você não precisa esperar o perdão da outra pessoa. Você mesmo tem que se perdoar. Faça outras amizades e saia de perto do que te faz mal. Mesmo você sabendo que a pessoa está errada, tente entendê-la. Assim você acaba fazendo bem. Entenda que perdoar é um ato heróico. Então perdoe. Um outro sentimento que pode produzir ocitocina é a gratidão. Gratidão é um sentimento de reconhecer uma boa ação e ser grato a ela. É uma dívida, é querer agradecer alguém por ter te ajudado de alguma forma. A gratidão é uma questão de escolha, então você escolhe ser grato ou não. Quando somos gratos, liberamos a ocitocina, que traz o afeto, tranquilidade, diminui a ansiedade, os medos e as fobias. A gratidão dissolve o medo, raiva e a angústia. Ela traz amor, fidelidade, amizade e paz. Nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo. Então seja sempre grato. Assim como temos técnicas para desenvolver o perdão, também temos técnicas para desenvolver a gratidão, que são elas: fazer caridade, valorizar as pequenas coisas, enviar mensagens de agradecimentos, reconhecer que temos familiares e amigos que se preocupam com você. Estamos falando tanto da ocitocina, mas ainda não expliquei o que é. Bom, a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor ou da felicidade. Ela é produzida pelo hipotálamo, que é liberada na corrente sanguínea. Para aumentar a ocitocina, podemos abraçar, adotar um animal e ter uma alimentação saudável. E para diminuir a ocitocina, basta ter muita testosterona, como os jovens. Acredita que seja por esse motivo que os jovens sejam tão mal-humorados. Oi, meu nome é Gabriela e ainda falando sobre a ocitocina, eu vou falar alguns efeitos dela. Ela promove apego entre pais e filhos, não só os biológicos como também os adotivos, melhora a convivência. No bebê, a ocitocina é liberada através da amamentação, ela inibe o vício em drogas, melhora o prazer sexual, diminui a baixo nível de estresse, melhora a qualidade do sono, promove generosidade e o afeto e facilita o parto. É comum encontrar ocitocina em alguns alimentos, como verduras de folhas verdes como a rúcula, cereais, frutos do mar como as ostras, frutas como a banana, castanhas, proteínas, a pimenta, o chocolate e o leite. Alguns sinais de baixo nível de ocitocina são a palidez, a tristeza, o estresse, acelera o Alzheimer, a insônia, a obesidade, frieza ao demonstrar sentimentos, dor muscular e a ansiedade. Neste momento, podem ter certeza que nossos corpos devem estar com uma mistura de ocitocina e cortisol. Então, queremos pedir perdão por nossas falhas e gratidão pela oportunidade de aprendizado com a Feira Paulista. Obrigada. Ótimo, meninas. Vocês terminaram antes, faltava ainda 3 minutos, mas a gente já pode passar para a fase de arguição. Então, novamente, cada avaliador vai ter 7 minutos para conversar com o grupo, trazer as suas questões, suas perguntas, e o grupo tem esse mesmo intervalo de tempo, 7 minutos, para responder, né? Então, são 7 minutos para cada conversa. A gente vai iniciar, então, chamando a Marisa.
Olá, meninas. Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar vocês pela apresentação, pelo projeto, estão super legais. Vou fazer primeiro umas considerações e depois umas perguntas, pode ser? Como eu falei para vocês, eu sou bibliotecária, as pessoas que são bibliotecárias, elas são, assim, maníacas com normas da BNT, elas ficam olhando essas coisas. É um problema que a gente tem. Mas o trabalho de vocês ficou super legal, está super bem estruturado. A única coisa que eu queria comentar é que vocês colocaram o objetivo entre ali as listas de figuras e o sumário. E aí ficou meio estranho. Eu falei, nossa, será que o trabalho já começou? Aí depois eu vi que não. Então ele teria ficado bem legal ali depois da introdução. Mas é só uma dica para trabalhos futuros, porque não atrapalhando o entendimento do restante do trabalho, ficou muito bom, muito bem escrito. Né? E os outros elementos estão ótimos, parabéns de verdade. E aí, as minhas duas perguntas são: qual foi a motivação de vocês para escolher esse tema que é tão interessante? E a segunda pergunta foi como que vocês, como foi esse processo de vocês buscarem informações sobre isso, achar, né, as fontes mais legais para compreender mesmo essas coisas que são tão difíceis, né, tão subjetivas aí para a gente compreender. Então, o projeto foi iniciado, como todos os anos a gente faz no Colégio Serimar. Foi um projeto escolhido pela própria turma, então. E a intenção do projeto era, como a gente sempre fala sobre o meio ambiente, normalmente a gente não fala sobre quem é que cuida do meio ambiente, que é as pessoas. E melhorando as pessoas, a gente melhora o meio ambiente. E essa foi a intenção de início. Pode repetir a segunda pergunta? Como foi esse processo? Primeiro, pela motivação, foi uma ótima ideia, realmente, foi uma boa linha de raciocínio. E sobre como foi esse processo de vocês buscarem as informações, né? São bastante informações, bem difíceis, e são coisas tão... essa parte dos hormônios, eu achei bem complexo. E a segunda parte que vocês buscaram da gratidão, do perdão, como foi esse processo de buscar essas informações sobre esses temas? Completando o que a Gabriela disse, foi com a nossa turma inteira, sabe? Então foram um mês ou um mês e meio de pesquisa para juntar esse trabalho todo, e a gente foi vendo o que estava certo, o que estava errado, a gente foi pesquisando a fundo mesmo, e alguns livros a gente viu também, e foi assim que a gente encontrou tudo que a gente precisava para montar um trabalho bom. Isso aconteceu no começo do ano e foi um processo complicado, mas também foi muito legal fazer isso com a turma. Bacana. Era isso, meninas. Do mais, parabéns. Realmente ficou bem interessante o trabalho de vocês. Bom, agora a gente pode passar para a avaliadora Larice. Novamente, você tem 7 minutos para dialogar com o grupo. Ok, muito grata pela palavra. Meninas, primeiramente eu gostaria de parabenizar, né? Na idade de vocês, construir esse projeto é algo assim de fato admirável, né? Vocês estão buscando aí já entrar bem cedo já na academia, né? E aí, primeiro assim, achei o tema extremamente relevante, né? Porque ele tanto dialoga com as ciências sociais, tem também essa pegada de trazer um pouco de reflexão das questões filosóficas, né? Em questão de estrutura, como a Marisa falou, de fato é importante, vocês precisam fazer algumas adequações de acordo com as normas da ABNT. Também, como a Marisa havia colocado já, essa questão do objetivo inicial, se a gente prestar atenção lá na introdução do trabalho de vocês, vocês também colocam um objetivo. E aí, no objetivo que vocês colocaram numa seção à parte, ficou um pouco como se fosse assim dual. Eu sei que vocês estão querendo dizer a mesma coisa, mas ficou meio que dual. Uma seção do objetivo com um objetivo também ali na introdução. Porque em um momento vocês trazem assim da relevância de despertar essa reflexão no leitor, né, acerca de praticar, de exercitar a gratidão e o perdão, e como que isso pode nos trazer um bem-estar, né, por meio
dos hormônios, mas lá na frente o objetivo ele fica um pouco mais direto. Então, consertar só isso aí, para deixar os dois assim mais, digamos que, harmônicos também, né? Após o desenvolvimento, ali depois, após a introdução, na verdade, do desenvolvimento do trabalho para frente, eu percebo assim que a escrita de vocês é muito boa. Então, assim, é uma escrita que consegue passar tranquilidade para o leitor. Não sei se as demais avaliadoras tiveram essa mesma sensação, mas a sensação que eu tive pela escrita de vocês é que o próprio texto já é capaz de trazer esse bem-estar para quem está lendo, sabe? Então, assim, eu gostei muito, acho que vocês estão no caminho certo, assim. É necessário fazer algumas adequações também em questão de português, normas da ABNT, algumas questões de concordância, né? Mas uma pergunta, assim, algo que me chamou a atenção é que se de repente, assim, eu vi a motivação, né, que vocês acabaram de falar, o que é que motivou vocês na pesquisa. Mas, assim, algo que me chamou a atenção, será que vocês têm a intenção de continuar essa pesquisa posteriormente, de repente estender com alguns experimentos, não sei, tentar ver fazer uma parceria com o pessoal da universidade, porque acho que de repente seria interessante fazer algum experimento comportamental, por exemplo, ou então auxiliar em algum outro experimento que seja mais relacionado de análise de imagem cerebral. Não sei, vocês têm essa pretensão posteriormente? Não, a gente não tem conversado sobre um novo projeto, continuação sobre isso, mas é uma boa ideia. Acho que seria interessante, de repente, pelo menos assim na linha mais comportamental, porque a gente sabe que, de repente, essa análise de imagem já é mais complexa, já entra bem ali na questão das ciências médicas e tal, mas, de repente, acho que seria legal tentar mais uma linha comportamental. É isso, meninas. Assim, no mais, acho que eu gostaria de desejar os parabéns, e é isso. Bom, então a gente pode passar para a próxima avaliadora, que é a Tamires. Olá, gente. Boa tarde mais uma vez. Assim como as colegas também, inicialmente parabenizar. Eu vi que vocês são do 8º ano, se não me engano, então uma iniciativa assim muito legal. Tão jovens e já se preocupando com a ciência, com toda essa perspectiva, né? De, enfim, trabalhos científicos, etc. Então, parabenizar demais, só de vocês estarem aqui, ouvindo todos os toques que a gente vai trazer para vocês, já é bem bacana. Espero que a gente possa ajudar um pouquinho aí para avançar também o processo da escrita de vocês. Então, eu queria também ressaltar aqui que tudo que a gente vai falar são dicas, são questões para vocês trabalharem em próximos trabalhos. Enfim, aproveitem o que der, o que também não der, não tem problema, podem jogar fora, mas espero que a gente traga contribuições legais. Bom, a primeira coisa que eu pensei, quando eu peguei o trabalho de vocês, é que vocês falam sobre vários assuntos, e vocês, quando forem fazer um trabalho científico mais para frente, vocês vão... a primeira dica que os professores vão dar para vocês é o recorte, né? Que para você conseguir refletir mais profundamente sobre um tema, é necessário que esse tema não seja tão amplo. Então, vocês trouxeram a neurociência, os hormônios, o poder do perdão, que, assim, todos temas muito interessantes, mas muito difíceis para vocês conseguirem relacionar em um trabalho que não tem como ser muito longo, né? Então, essa é uma primeira dica que eu traria para vocês em um próximo trabalho, talvez tentar recortar o quanto desce o tema para ser um tema mais fácil de vocês conseguirem manejar ele isoladamente. Uma observação também que eu acho que é legal de se fazer é começar a tentar trazer atenção na forma de escrita, que vocês com certeza concordam com a Larissa, vocês escrevem bem,
Mas uma coisa que, assim, também é com o tempo que vocês vão treinando, é tentar adequar a linguagem para a linguagem científica, que isso, assim, se eu estou falando para frente, eu entendo completamente, vocês não tinham nem tempo de se preocupar com isso. Então, só um exemplo que eu reparei aqui, tem uma parte que vocês dão várias dicas sobre como aumentar a ocitocina, e vocês falam, pratique atividade física, adote hábitos. Então, essa é uma questão bem importante para a ciência, que, em geral, a gente não escreve no texto dessa maneira mais imperativa, né? A gente sugere, praticar atividade física pode aumentar os seus níveis, mas, assim, mostrando que isso acontece, né? Não sugerindo que a pessoa faça. Tinha mais um comentário. Tá. E um comentário também sobre o texto de vocês. Vocês falam sobre os hormônios mocinhos e bandidos. E aí eu não sei se vocês retiraram isso dessa maneira, de alguma publicação, de algum texto, mas é interessante pensar também, não é bem minha área, eu sou da área, né, de humanas, mas me lembro também da época do colégio, que mesmo esses hormônios que vocês chamaram de bandidos, né, tem uma função muito importante, uma função muito importante para a própria sobrevivência, né, deixar a gente em estado de alerta, às vezes no momento de medo, para fugir, então, enfim, só aí uma observação, que acho que esses nomes podem ser usados, talvez, com uma preocupação mais didática, né, de fazer as pessoas entenderem para que serve tal coisa, mas talvez, não sei, num trabalho científico, nomear dessa maneira seja um pouco complicadinho, né? A questão que eu queria fazer para vocês, aproveitando a apresentação, mais uma vez parabenizando, a apresentação vocês estavam muito seguras, foi muito bacana. Então, relacionando um pouco do que vocês fizeram na apresentação com o texto, né, que a gente recebeu antes para conseguir ler, para assistir a apresentação de vocês, eu achei essa questão de que o colégio de vocês, não sei se eu entendi corretamente, que o colégio, em geral, faz essas pesquisas mais sobre a questão ambiental, né? E aí, por isso que seria interessante, dessa vez, vocês pensarem de uma maneira mais focada nas pessoas. Vocês colocaram no texto meio assim, as pessoas já estão preocupadas em reciclar, em reaproveitar, etc. Então agora a gente tem que focar nas pessoas. E aí uma pergunta quase como uma provocação, né? Vocês acham que realmente as pessoas estão preocupadas? Mas eu acho que também talvez falar um pouco da importância do que vocês acreditam nessa questão hormonal, da importância do perdão e etc., nesse âmbito. Não sei se eu consegui me fazer clara, depois vocês me avisem que eu reformulo. Então, a ideia que a gente teve, na verdade, foi assim, continuar se preocupando com o planeta, claro, mas se preocupar com quem está no planeta para conseguir cuidar dele melhor, sabe? Qual que é a palavra? No futuro, ter pessoas melhores, com um pensamento melhor, e começar essa mudança hoje, para no futuro a gente poder ter um planeta melhor, com pessoas que se preocupam mais com o meio ambiente, mais pessoas que se preocupam com o meio ambiente, e foi pensando assim, sabe? Dessa forma. Legal, gente, estou super satisfeita. Parabéns mais uma vez, parabéns, Kathleen, aí pela moderação. Bom, a gente pode passar agora para a última avaliadora, que é a Fernanda. Meninas, vocês realmente estão de parabéns. Faço minhas palavras da Marisa, da Larissa, da Tamires. O trabalho, vocês se organizaram muito bem, principalmente na apresentação, vocês fizeram uma apresentação organizada, sistemática, foi tão bem feitinha que vocês não precisaram nem ultrapassar os limites, que isso é muito comum, hein? Mais do que vocês podem imaginar na academia. Mas eu concordo com o que a Marisa, a Tamires e a Larissa colocaram sobre a questão
do objetivo, né? Porque dentro de uma questão formal, né? Você tem lá, você põe introdução, justificativa, objetivo, tal, né? Então, isso é vocês estão no 8º ano, né? Isso é tudo bom. Só que eu queria, já que todas falaram super bem do trabalho de vocês, e eu também gostaria de deixar para vocês, então, uns toques, assim, umas sugestões para os próximos que vocês forem fazer, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a primeira coisa que você tem que ter é uma pergunta. Então, assim, qual que é a pergunta que vocês têm no seu trabalho? Então, vocês não trouxeram perguntas, vocês trouxeram afirmações, né? Então, dentro de um trabalho científico, é muito legal a gente trazer as perguntas. Então, assim, o que é neurociência é uma pergunta que vocês fizeram, né? Mas ela não é uma pergunta, assim, acadêmica, porque já todo mundo sabe o que é neurociência, entra no Google e sabe, né? Mas o que é neurociência para por exemplo, o afeto, como vocês colocam, é uma pergunta, né? O que é neurociência para o afeto? Outra coisa que vocês colocam então, que vocês, a próxima vez, vocês fazem uma pergunta muito clara, uma só. Tem um professor de metodologia lá na USP, lá na FAO, que tem gente de todos os departamentos que fazem aula com ele. Tem gente da medicina, tem gente da história, da poli, né, tudo que fazem lá na área de design, porque o design é o lugar das perguntas, né? Essa cadeira, se eu sentar, ela vai cair, né? O carro, se eu andar, o pneu vai furar. Então, o design é isso, né? Essas são as perguntas. E o professor Cláudio, de metodologia, ele fala assim: não existe projeto científico sem uma pergunta fundamental. Então, é isso dos próximos projetos. Vocês falam assim: qual que é a minha pergunta, né? Porque vocês colocam sobre neurociência, sobre hormônios, exercício físico, a relação do perdão, né, com tudo, com a neurociência, tudo. A ocitocina, que meu filho é médico, eu fui até perguntar para ele sobre a ocitocina, né? Aí ele falou: não, a ocitocina é legal, assim, porque ela também ela é processada durante o sono, né? Aí eu falei: no sono? Ele falou: tem um monte de hormônios que são processados quando a gente dorme. E não é dormir assim, tirar uma soneca, não. Tem que estar naquele sono profundo mesmo. Eu fui lá perguntar da ocitocina para trazer aí para vocês mais alguma coisa. Então, outra coisa que a Tamires coloca, que é o recorte, né? Que é importante. E não trabalhar nunca, assim, tentar não pôr dentro de nenhum trabalho científico julgamento de valor, do tipo, isso é bom para a saúde, né? Isso faz mal para a saúde, né? Então, assim, você pergunta, você não fala, isso é bom para a saúde. Você pergunta, isso é bom para a saúde? Isso é um método científico, né? E vocês vão ver que no próximo ano que vem, quando vocês forem fazer, já está tão bonito, já está tão legal o trabalho de vocês, que a tendência deles é com esses toques que a gente está dando, que na verdade nós estamos só sugerindo, né? Porque o trabalho vocês já fizeram. Vocês melhorarem isso, né? E sempre estarem envolvidos nessa questão da pergunta: a ocitocina é boa para isso? Mas como a ocitocina resolve isso, né? Como, né? Então, assim, sempre entrar com a pergunta, né? E não vir diretamente falando, ela é ótima para isso. Pode ser que para algumas pessoas não seja, né? Por exemplo, quem tem distúrbios de déficit de atenção, alguma coisa, então, a gente não sabe, né?
Eu não sei nada desse dossiê. Eu fui perguntar para quem sabe, né? Mas eu achei muito bacana vocês na 8ª série produzindo um trabalho de peso como esse. Eu já dei aula em faculdade e eu vou falar para vocês estão de parabéns, hein? Kathleen, vocês estão de parabéns. Espero participar ano que vem de novo. A gente convida, pode vir, a gente vai te chamar de novo, não tem problema. Algum avaliador tem mais alguma pergunta? Não? Tudo certo? O grupo quer fazer alguma consideração, falar alguma coisa? Fiquem à vontade, meninas. Eu só gostaria de agradecer pela oportunidade de poder participar da Feira Paulista. É muito gratificante. Obrigada. Bom, eu que agradeço a presença de todos vocês. A gente vai ter que encerrar um pouco mais cedo, porque 2 grupos não vieram. A gente estava esperando eles entrarem até agora, mas como eles não entraram, a gente vai encerrar um pouco antes. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, parabéns pelo trabalho, meninas, muito bom. Eu não tinha informação de que vocês eram do Fundamental, então, excelente trabalho, muito bem desenvolvido, fiquei impressionada. Muito firmes as meninas. Muitos. Eu estou na faculdade, eu faço ciências biológicas e eu não vejo trabalhos tão bem feitos como os de vocês. Parabéns pela dedicação, agradecer vocês pela presença e as avaliadoras também. Muito obrigada por fazerem parte, por ajudar a gente nessa feira. A gente que agradece. Exatamente. O Éder, ele está falando aqui que vocês podem fazer a avaliação dos outros grupos, vocês avaliadores, sem problema nenhum, com base no material que eles já entregaram para vocês, né? Só fica ausente a apresentação, mas sem problema nenhum. Eu esqueci dessa informação, é importante. Eu tenho só mais algumas considerações aqui para falar antes da gente encerrar. Após o término das... peraí que estou lendo. Preencher o formulário de avaliação online encaminhado pelo e-mail até o dia 9/12, às 12 horas. Isso é para os avaliadores. Foi encaminhado por e-mail o formulário de vocês têm até o dia 9 para preencher ele. Bom, é isso. Agora eu vou tirar um print da tela com todos nós. Deixa eu só alterar aqui. Se todos puderem ligar a câmera para a gente fazer uma fotinha. Três, dois, 1. Foi. Muito obrigada pela participação de todos na nossa primeira Feira Paulista. E sejam bem-vindos e vamos para mais outras no ano que vem. Todos vocês estão convidados. Então, a nossa feira está encerrada aqui. Tá certo. Parabéns, gente. Parabéns para a organização da feira, que foi super bem organizadinho, o material que vocês mandaram para a gente, tudo. Parabéns para as meninas mais uma vez. Os elogios só se repetem, de fato. A gente que já está, né, eu também estou fazendo doutorado, vocês falam melhor que eu. Eu ainda só estou vendo sem respirar, passo mal, desmaio, vocês mandaram isso. Que apresentar no seminário, eu tinha 10 minutos para apresentar, eu apresentei em 10h40. Vocês são de parabéns. Estão de parabéns. Vocês são de parabéns. Vamos ver o trabalho delas de novo. É isso. Tchau, tchau, gente. Uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa sorte.